Podia pedir para todo mundo tirar o som. The Wilds of Connemara, and we're on a Zoom with what you call him, Michel Audin. I mean, really? Really? Could you make it up? E a Nauli aguardando também aqui. Sônia Lansky, quanta gente bacana. Oiê. Oi, gente. Olá, pessoas. Brasil aqui. Bastante gente. Somebody from Finhorn is here. My friend. Yes, you are here. Hello! Oi, bem-vindo, que emoção. Olá. Olá, everybody. Welcome, everybody. Bem-vinda. Pronto, um beijo. Eu também estou avisando a várias pessoas tentando entrar e a sala lotou. Eu estou redirecionando todos para a página do Facebook do IMO. Bom dia a todos e todas. Nós estamos muito emocionados. Já somos muitos, eu não sei nem contar quantos somos. Isso nos emociona muito. Eu sou Ricardo Chaves, sou pediatra aqui no Brasil. Eu sei que tem gente fora do Brasil, nós estamos sendo acessados internacionalmente. Temos aqui uma combinação de funcionamento para esse Zoom que eu imagino será histórico. E eu vou pedir para a Laura, na sequência, conforme combinamos, ir me traduzindo para a gente ter uma dinâmica, para a gente já experimentar a dinâmica da tradução sucedânea, porque a gente tem muita experiência com a tradução com Michel Audin, e a Laura, muito gentilmente, nossa querida Laura, membro do Instituto Michel Audin há muitos anos, vai nos ajudar a traduzir. Professor Michel Audin é sempre muito pontual e a gente quer manter essa tradição, começando nosso Zoom Meeting, nossa reunião Zoom, pontualmente, meio-dia. O Instituto Michel Audin, somos um instituto que fundamos em 2015, multiprofissional, com a participação de pessoas das mais variadas matizes interessadas no que Michel Audin produz na sua literatura e na sua produção científica. Essa reunião virtual, para nós, é um marco histórico, dada a importância que ela pode representar. Separados pela pandemia, estamos virtualmente muito conectados numa maravilhosa energia. Pretendemos, com o Instituto Michel Audin, disponibilizar toda a sua produção científica através do site. Todos vocês podem acessar toda a sua produção acadêmica através dos livros. Temos, pelo Instituto, um trabalho também de ação social numa comunidade aqui no Rio de Janeiro. Pretendemos, muito brevemente, relançar o livro Renascimento do Parto, que para nós é um marco da sua produção acadêmica. Gostaríamos muito de aproveitar essa reunião maravilhosa, enorme, para convidar todos a se tornarem sócios do Instituto Michel Audin. E gostaria, antes de passar a palavra para a Heloísa Lessa, dizer uma frase pequena que pode representar o que estamos fazendo no ano de 2020, quando o mundo está tomado por essa pandemia. Queria convidar todos a dividir comigo a experiência de reler A Gênese do Homem Ecológico. Em 1981, Michel Audin já nos falava da necessária condição de simbiose entre o homem e a natureza. Falava da necessidade da mulher parir
com o pé no chão para estar conectada com a Terra. Não podemos não pensar nesses ensinamentos de mais de 40 anos atrás, no momento de pandemia. Precisamos sair dessa pandemia renovados e com uma perspectiva de mundo diferente. A gênese do homem ecológico, há 40 anos, já sinalizava essa necessidade. Então, muito emocionado, convido todos a desfrutar desse Zoom Meeting e declaro aberto oficialmente essa nossa reunião, passando a palavra para a Heloísa Lessa. Eu só vou falar que é uma alegria imensa, todo mundo está aqui, nós somos mais de 300, a gente pede desculpas por todos os problemas técnicos e é isso, eu pretendo que a gente quer sair daqui mais unido, criando um grupo de trabalho, que a gente possa pensar muitas coisas juntas pela frente e provavelmente em um minuto Michel Odin está entrando. A gente quer dizer para todo mundo ficar até o final, porque a gente vai ter uma surpresa para ele depois que acabar a palestra. Enquanto ele não acessa, eu vou vendo pessoas que encontramos no México, que encontramos em Las Palmas, que encontramos no Havaí, que encontramos na Escócia. A vontade que a gente tem aqui é de chorar de emoção, porque a gente acredita muito no que a gente faz, a gente acredita muito que a gente pode mudar a forma de nascer e vai, consequentemente, mudar o jeito desse mundo tão violento. Vamos ficar bem conectados nesses ensinamentos tão técnicos, tão teóricos, tão afetuosos, tão humanizados, tão sinceros, tão democráticos. A gente precisa de uma nova ordem no mundo, essa epidemia está chegando para nos dizer isso. É muita emoção ver pessoas que a gente encontra no mundo, que a gente encontra no Brasil, que há muitos anos trilha conosco essa estrada. O Michel está vendo a gente e está ouvindo a gente. Ótimo. Bem-vindo, Michel. Passa a palavra para a Laura. Welcome, Michel. Welcome, Michel. We're so delighted that you're here with us today. Can you speak so we see your... It would be important for you to say some words so that I can localize you. I can see where you are among all these pictures. Can you see me now? Yes. Yes. Fantastic. Yes, Michel. Yes. Un grand bonjour. Hello. Finally, can you hear me? Can you hear me? Yes. Yes, you can hear me. Wonderful. Welcome, Michel. As you know, when I say you means all my friends. Quando eu digo vocês sabem, todos os meus amigos aqui hoje. I've reached the age of 90. Eu cheguei à idade de 90 anos. What happens is that people often ask me repeat the same question. E muitas vezes, quase sempre, as pessoas ficam repetindo a mesma pergunta. The question is how to explain that at your age you are still so active. Tão ativo, tão em plena forma. Writing books, participating in that. Dando conferências, estão sempre perguntando isso. And they say apparently you are healthy. What do you have a recipe? Saudável? Você tem uma receita para isso? So usually this is a question people ask at the end of a conference. Em geral, as pessoas fazem essa pergunta no final de uma conferência. So I have to reply in 10 seconds. Eu tenho 10 segundos para responder. And usually my answer is very simple and concise. Precisa. My answer is because I have chosen my mother carefully. E a resposta é porque eu escolhi
a minha mãe com muito cuidado. But today, because we have a quite long time together, give more details. I can explain. Mas hoje, já que nós temos tempo para estarmos juntos, eu posso explicar essa resposta em detalhes. But to explain my interpretation, Mas para explicar essa minha interpretação, useful to offer a reminder of what happened during the previous big crisis in the history of mankind. mas para isso eu tenho que me reportar às grandes crises que aconteceram na evolução da humanidade. And 10,000 years ago, our ancestors started to dominate nature. Principalmente há 10.000 anos atrás, os nossos ancestrais começaram a dominar a natureza. And one aspect of the domination of nature was animal husbandry, domestication of animals. E um desses aspectos de domesticar a natureza foram os animais que estavam conosco. Como é que era a reprodução dos animais que nos ajudavam? This is how suddenly ancestors tried to understand a new way the role of males in the reproduction of mammals. E foi assim que eles descobriram qual era o papel do macho na reprodução dos animais todos, desses animais domésticos. And they understood that the male has a key role. E isso se tornou um papel assim fundamental, papel-chave. They understood that the male is providing the seed. Eles se deram conta que o macho, dando a sua semente, and the female is much more like a recipient. The male is bringing the seed, macho the female is the recipient. o macho dava a sua semente e a fêmea era apenas um recipiente. So that was a new way of thinking. Era uma maneira nova de se pensar. And it's at that time that patriarchal societies started to develop. E foi a partir daí que as sociedades patriarcais começaram a se desenvolver. The roles were given to the father, to the pater familias, to the father. E aí surgiu a importância do pai, do pater familias, que é um termo He was jurídico. the owner of the house, the owner of the wife or wives. E esse pai He was era o the dono owner da of casa, era o dono da cattle and mulher. so on. Calma, cara. So the father was the man person of the house, yes. The owner of the É o cattle, dono da of the casa. wives, of the house, and so on and so on. And the one making decisions Era ele que tomava as decisões and transmitting his name to the children. e transmitia o seu saber para os filhos. So these are the characteristics of patriarchal societies. São as características de uma sociedade patriarcal. So from time until recently, E, more societies were patriarchal. e até recentemente, a grande maioria das sociedades eram sociedades patriarcais. But there was a big change quite recently. Mas, recentemente, teve uma grande mudança. It was at the beginning of the 20th century. Foi lá pelo início do século XX. So suddenly we learn from geneticists that the father is transmitting genes to the child and the mother as well. Porque os geneticistas mostraram que, claro, o pai transmite seus genes para o filho, mas a mãe também. And we learned that
it was 50%, 50%, quite equal. E foi aí que a gente soube que a história era 50% cada um. In other words, child was receiving from the mother as many genes, as many sequences of DNA as from the father. A criança recebia material genético tanto da mãe quanto do pai. It was a new way to understand the relationship between male and female. E aí realmente foi uma nova maneira de compreender a relação macho-fêmea. It's not by chance that feminist movement started at that time. E não foi por acaso que os movimentos feministas começaram exatamente nessa época. Women started to say, we can do what men do as well. We can have the same profession, for example. E as mulheres começaram a pensar, podemos fazer as mesmas coisas que os homens fazem, ter as mesmas profissões. And suddenly, very recently, there was still a new step. Então, foi bem recentemente que um novo passo foi dado. At the end of the 20th century, we learned that the mother is transmitting to the offspring more than the father. Se descobriu no finalzinho do século XX, de fato, a mãe transmite para o seu bebê mais ainda do que o pai transmite. We started to understand that our basic adaptive systems Nós vimos que os nossos processos básicos de adaptação, those involved in what we commonly call health, que envolve tudo que nós chamamos de saúde, reach a high degree of maturity during what I call the primal period. esse sistema, todos esses processos, atinge uma grande maturidade naquilo que eu chamo de tempo primal. That is to say, the period going from conception until, let's say, the first birthday. Um período que vai desde a concepção até o final do primeiro ano de vida, o primeiro aniversário. It means that our health starts to be organized during the first development, which is highly dependent on maternal factors. Isso mostra que a nossa saúde começa a se organizar de maneira sólida numa fase de grande dependência da mãe. This was the basis of my book Primal Health, published in 1986. Isso tem a ver com o livro que eu escrevi, Saúde Primal, que eu escrevi em 1986. So we understood that our health at that time was organized at an age when the child is highly dependent on the mother. Foi o tempo que nós começamos a entender que a saúde do ser humano se organiza quando ele está ainda num momento de uma grande dependência da sua mãe. When I talk about basic adaptive systems involved in what we commonly call health, I'm thinking of a network including nervous system, immunologic system, all these basic adaptive systems. This is what I call the primal adaptive system. Eu estou falando The endocrine system as well, that's the primal adaptive system. Eu estou falando da adaptação de todos esses sistemas que constituem a nossa saúde. O sistema neurológico, o sistema hormonal, o sistema, tudo que nos faz um ser vivo. Tu veux répéter les systèmes, Michel? Parce que tu as nommé système du système immunitaire, le système glandulaire, le système nerveux. Je dis tout ça? Yes, that's a component of what we call the primal health system, the basic adaptive system involved in what we call health.
É um sistema que nós temos vários sistemas de adaptação à vida que são básicos, que tem a ver com a nossa neurofisiologia, endocrinologia. Yes. E essa saúde mental. In other words, we started to understand that our health is organized, start to mature in a period of dependency on the mother. A ideia é que o nosso sistema de saúde comece a se organizar de maneira bem sólida, todo o seu embasamento, isso se dá durante a vida, com a grande dependência da mãe, da vida intrauterina e o primeiro ano de vida. At the same time, we learned about the particularity of human beings. E também foi nesse tempo que nós aprendemos uma particularidade dos seres humanos. In particular from studies in Brazil. Principalmente com estudos no Brasil. We learned that at birth, the human beings has the same concentration in antibodies called IgG as the mother. Nós soubemos que no nascimento o ser humano tem a mesma concentração de IgGs do que a mãe. São fatores imunitários. Yeah. In other words, we learned that the human placenta has a special structure. E aprendemos também que a placenta humana tem uma estrutura muito específica. It's very effective at transmitting the antibodies called IgG from the maternal blood flow to the fetal, to the baby's blood flow. A placenta humana transmite anticorpos, IgGs, da mãe para o feto. So, important to know that the newborn baby roughly has the same antibodies as the mother. Então é incrível, o recém-nascido tem praticamente os mesmos anticorpos que a mãe. Another way to realize the importance of the mother compared with the importance of the father. Então tá aí a importância da mãe com relação à importância do pai. Já dá para ver a diferença. And recently we learned much more than that. Mas recentemente aprendemos mais coisas ainda. With the development of epigenetics. Houve esse desenvolvimento da epigenética. Epigeneticists are studying how some genes are educated not to express themselves. Porque os geneticistas descobriram como certos genes são educados para não se expressar. Let's recall that in some situations, some genes are allocated a kind of label. Porque os genes recebem tipo assim de uma etiqueta. What is called epigenetic marker. E seria marcador epigenético. And this marker asks the mother, asks some genes of the mother to remain silent. É marcador que pede para que certos genes da mãe fiquem silenciados. The DNA sequences are not modified, the gene is not modified, but the gene is asked, please shut up, don't express yourself. A sequência genética não é modificada, o gene não é modificado, apenas silenciado. This is why the mother not only has the genome, genetic material, but she also has an epigenome. Por isso que a mãe tem o seu genoma e seu epigenoma. That to say how her genes have been educated, some genes have been educated not to express themselves. É como se certos genes nossos fossem educados a não se expressar. So, an important point we start to understand, it's still the beginning of the story. Estamos começando, então, a entender outro ponto.
it is that these epigenetic markers, the maternal epigenome, to a certain extent, it is transmitted to the baby. É que o epigenoma da mãe, com todos esses marcadores, é transmitido, sim, para o seu filho. So the epigenome is an aspect of what can determine what you call a phenotype. E esse epigenoma vai determinar, até certo ponto, o fenótipo da pessoa. Technical term to explain what we are in reality. Isto é, o que nós somos na realidade. We are in terms of health, behavior, and so on. É um termo técnico esse. So when you mix all these new scientific advances, Então, quando a gente leva em consideração todos esses avanços científicos, what we learn from epigenetics, for example, o que nós aprendemos com a epigenética, por exemplo, what we learn from the fact that the newborn baby had the same antibodies as the mother, só o fato de saber que o recém-nascido tem os mesmos anticorpos que a mãe, and when we assimilate the concept of primal health period, e a gente assimila os conceitos todo esse período de saúde primal, we are in a position today to say, but the mother is transmitting to the baby much more than the father. nós podemos dizer que a mãe transmite para o bebê muito mais do que o pai. In other words, the health of human beings depends much more on what is transmitted by the mother than what is transmitted by the father. Isto é, a saúde de um ser humano depende muito mais do que é transmitido pela mãe do que aquilo que é transmitido pelo pai. And when I emphasize the importance of what happened during this prime period, E quando eu dou ênfase ao que acontece nesse período de saúde primal, I'm obliged to say some words about the period of birth. nós temos que falar então do período do nascimento. There are many ways to give birth. São muitas as maneiras de dar à luz. What happens at birth probably has many long-term consequences. E o que acontece no nascimento provavelmente tem muitas consequências a longo prazo. And we emphasize that the period of birth is the phase of human life that has been the most dramatically modified in some decades. E o nascimento é justamente o período de vida humana, o momento da vida humana que foi o mais modificado nessas últimas de sempre, esses últimos anos. And when we talk about how modern babies are born, we can say we have reached the limits of the domination of nature. E podemos dizer que atingimos nesse aspecto os limites do domínio do homem sobre a natureza. Talking about how babies are born today, it's an excuse to go back to the big turning point that started 10,000 years ago. Não, isso já virou um ponto de mutação enorme se nós comparamos com o que acontecia há 10.000 anos atrás. The time when our ancestors started to dominate nature. Era um tempo que nossos ancestrais acreditavam na natureza. We mentioned animal husbandry as a set of the domination of nature. E aí começou, né? Nós tivemos o domínio sobre a reprodução animal, quando nós nos tornamos agrários, anos atrás. Agriculture. There was also agriculture as a way to dominate plants. Foi o advento, né, da agricultura. And there was also, to some extent,
domination of human beings, transformation of human beings. E houve Can I uma- help with the translation? Sorry? Can I help with the translation? Michelle? There was also at the same time that Michelle. plants Michelle, and animals were domesticated. are There you was now? also a Is it- degree of domestication of human beings. Sorry, Michelle. Would you accept another translator now? Or I can accept if, yes, if she's good, if her name is Eloisa, for example, I can accept, yes. Okay, so we call the translator. Thank you, Laura. Have a rest. You're welcome, Michelle. So go on, Michelle. Hello, Hello, go where on. are you? Here. I can see you. I cannot see Can you hear me? Yes? Ah, yes, now I can Go see on. you. Go on. Yes. So we're talking about another facet of the domination of nature. Então, a gente está falando de um outro aspecto da dominação da natureza. It was the socialization of childbirth. E a gente está falando, então, da socialização do parto e nascimento. Before the Neolithic Revolution, Antes da Revolução Neolítica, we have a sufficient amount of information to say that women used to isolate themselves to give birth. a gente tinha dados suficientes para dizer que as mulheres se isolavam para dar à luz. And suddenly, childbirth became socialized. E, de repente, o parto passou a ser socializado. It was one of the aspects of the domination of nature. A gente pode dizer mesmo que é um aspecto da dominação da natureza. So, socialization of childbirth means that, in general, somebody was present when the woman was giving birth. Isso quer dizer, então, socialização do parto, alguém passou a estar presente ali no momento do nascimento. Before that time, women used to isolate themselves. Antes desse tempo, o que acontecia é que as mulheres realmente se isolavam para dar à luz. The socialization of childbirth implies also the transmission from generation to generation of beliefs and rituals. Então, também, a socialização do parto significa a passagem, a transmissão cultural de crenças e rituais. So there were variants, differences according to different societies. E então a gente encontrou diferenças de acordo com cada sociedade. But in general, roughly, it was always the same cultural conditioning. Mas na realidade era sempre a mesma coisa, o mesmo condicionamento cultural, a mesma crença. I want to ask a question. I saw messages. Do you have technical problems? Ele está perguntando, ele está fazendo uma pergunta porque ele está vendo umas mensagens, quer saber se tem algum problema técnico. I don't think so, Michelle. It's just people talking before between them. Okay. Go on. Mariana, We are okay. Go on. Yes, I was anxious. With all these messages, I was anxious. Yes, we can go on. So there were different ways to socialize childbirth. E tinha, então, diferentes formas de socializar o parto, de perturbar o parto. There are many aspects of socialization of childbirth. For example, the control by churches. A gente pode dizer diferentes formas de controle do parto, até com relação às igrejas, por exemplo. For example, there was a time when the midwife was chosen by the church. Teve uma época na natureza, nas sociedades, onde a parteira era escolhida pela igreja. A igreja escolhia a parteira. So it's an example of how birth could be suddenly controlled by the cultural milieu.
Então, isso é uma maneira da gente explicar como é que realmente o parto pode ser controlado a partir das culturas e rituais. And then in the social of childbirth, there were recently ultimate phases, last phases. E mais recentemente, a gente pode falar de novas fases com relação à socialização do parto. It started in the middle of the 20th century. Isso começou realmente na metade do século XX. Childbirth was more and more medicalized and masculinized. O parto e nascimento passou cada vez mais a ser medicalizado e masculinizado. And without giving details, we can say that today we have reached the limits of the socialization of childbirth. E a gente pode dizer que hoje em dia realmente a gente atingiu os limites da socialização do parto. At such a point, what we have reached an ultimate phase in the history of human birth. A gente pode dizer mesmo que a gente está numa fase muito definitiva da história do parto e nascimento, do nascimento humano. It's today at a global level, at the level of the planet. Se a gente falar hoje no nível global, a nível do planeta, in the age of modern pharmacology and safe cesarean section. É o tempo da cesariana segura farmacológica. The number of women who give birth to the baby and to the placenta, thanks to the release of what is now called a cocktail of hormones of love, this number is becoming insignificant. As mulheres que estão dando à luz e que estão parindo graças apenas aos seus hormônios, principalmente os hormônios do amor, esse número está se tornando insignificante, está chegando a zero. From this perspective, it's as if we have reached the limits of the domination of nature. Isso quer dizer realmente que a gente chegou no limite da dominação da natureza. Hormones of love has been made useless, redundant, useless in a period surrounding birth. Imagina, a gente tornou realmente os hormônios do parto e nascimento, os hormônios do amor, inúteis, desnecessários no período em torno do parto. This is one of the most serious points in the history of mankind. Isso realmente é um dos pontos mais sérios quando a gente pensa na história da civilização, na história da espécie humana. No need for hormone of love in the critical period. Nenhuma necessidade, então, dos hormônios do amor durante o período crítico. So it's as if we are at the edge of the precipice. Parece mesmo que a gente está na beira do precipício. It means we have to take another direction. E quando a gente está na beira do precipício, a única solução é a gente tomar uma nova direção. In fact, it's possible that we can take a new direction. Mas o que é bacana é que realmente a gente pode tomar uma nova direção. But for that, there are two prerequisites. Mas para a gente tomar uma nova direção, então a gente tem dois requisitos. One is to start from radically new questions. E parece que o primeiro dela é a gente começar por questões absolutamente, radicalmente novas. And the other one is to assimilate what we can learn from emerging scientific disciplines. E a outra questão é como é que a gente pode, então, assimilar o que a gente está aprendendo dessas novas disciplinas científicas. And particularly from neurophysiology. E principalmente com relação à neurofisiologia. So, let's start from how we phrase important questions. Então vamos começar. Como é que a gente pode fazer perguntas importantes? Until now, when we talk about childbirth, we think of how to help, how to guide, how to support, how to accompany a woman in labor. Quando a gente fala em parto e nascimento, hoje em dia a gente fala como ajudar, como dar suporte, como acompanhar as mulheres em trabalho de parto. This is related to our dominant way
of thinking, to a cultural conditioning. Isso está totalmente ligado com o nosso pensamento dominante, a nossa maneira condicionada de pensar. The basis of our cultural conditioning is that a woman has not the power to give birth by herself. A questão é que o condicionamento diz que a mulher não tem o poder de dar à luz por conta própria. A woman needs some cultural interferences to have babies. É como se a mulher que está parindo precisa de alguma interferência cultural para que isso possa acontecer. This is the basis of cultural conditioning. Então, essa é a base do nosso condicionamento cultural. This cultural conditioning became stronger and stronger and stronger over the millennia. E o que acontece é que esse condicionamento cultural acaba sendo cada vez mais e mais reforçado na nossa década. And until the time when we have reached really the limits in this way of thinking. E realmente agora a gente atingiu um limite nessa maneira de pensar. I have close to me the cover of a book published during the second half of the 20th century. Eu tenho perto de mim a capa de um livro que foi escrito no meio do século XX. A book published by a doctor considered a guru in natural childbirth. Era um livro escrito por uma pessoa que era considerada o guru do parto natural. For me, this book is symbolic of the ultimate phase of the domination of nature related to childbirth. E eu acho que esse livro, para mim, representa a última fase da dominação cultural da nossa época. It's a well-known book by the doctor called Bradley. É um livro bastante conhecido do Dr. Bradley. The name of the author. It's a wonderful way to illustrate the current lack of understanding of birth physiology. É uma maneira muito interessante da gente ilustrar a falta de compreensão da fisiologia. First, you'll notice that the word method is associated with the word natural. Vocês podem ver aqui no título que a gente tem a ligação da palavra método com a palavra natural. While natural and method are incompatible words. E natural e método são palavras completamente incompatíveis. Methods are designed by human beings. Os métodos são desenhados pelos seres humanos. And in the title you find the word coach. E no título também você vê a palavra coach, que é treinador. Which clearly means that to give birth you need a guide, you need a coach, you need somebody to tell you what to do. E isso deixa claro, então, que para você dar à luz, você precisa de um guia, você precisa de um treinador, você precisa de alguém para poder dar à luz. It's typical of the dominant cultural conditioning according to which a woman has not the power to give birth. You need a coach, you need somebody. Então, percebam, isso é o pensamento dominante, de que realmente alguém para dar à luz precisa de as mulheres para dar à luz precisam de ajuda, precisam de suporte. Who can be the best coach? E quem é que pode ser o melhor treinador? A man, the husband. Então, o melhor treinador é o marido, imaginem vocês. Who has not given birth. Sorry, Michelle. So, with this book, we have reached the end point, the ultimate phase in our cultural misunderstanding of birth physiology. Então, realmente, com esse livro, a gente chega no limite máximo da falta de compreensão da limitação do parto, da natureza do parto. Desculpa. So, how to take another direction?
A gente precisa, então, tomar uma outra direção. First thing to do is to phrase an appropriate, to start, to at the point of departure, an appropriate question. E para a gente tomar uma nova direção, a gente precisa partir de uma nova pergunta no ponto de partida. In the textbooks that Heloisa attended to be a midwife, Nos livros que a Heloísa leu, porque ela é uma enfermeira obstetra, uma parteira, in the chapter or in the paragraph about birth physiology, provavelmente no parágrafo ou no capítulo sobre fisiologia do parto, the point of departure was always the same question. o ponto de partida era sempre a mesma pergunta. How to explain that human birth are difficult? Como é que a gente pode explicar a dificuldade do parto entre os humanos? And the answer was always the same. E a resposta era Human sempre births are difficult for mechanical reasons. E a resposta que a gente tinha era sempre a mesma, era que o parto era difícil por razões mecânicas. So in the books you see pictures of the size of the pelvis of the mother, shape of the pelvis, shape and size of the baby's head, and they say that's why birth is difficult among humans. Então, nos livros, você via os desenhos das pelvis maternas, do tamanho da cabeça dos bebês, e isso nos dizia por que o parto era tão difícil entre os seres humanos. After that, you can introduce a full stop. Depois disso, a gente pode botar um ponto. If birth is difficult for mechanical reasons, morphological reasons, Se o parto é difícil por questões mecânicas, por questões morfológicas, what can you do? o que podemos fazer? You cannot change the shape and the size of the skeleton of the mother overnight. A gente não pode mudar a forma da pelve da mãe da noite para o dia. So that's all. Nothing else to say about birth physiology. E aí não tem mais nada para fazer com relação à fisiologia do parto. It's another Another what? another situation, another matter, another situation. É um novo método, uma nova situation. um novo método. If the point of departure is another question. Se a gente partir, se o nosso ponto de partida for uma outra questão, uma outra pergunta. If we start from the useful question. É importante que a gente comece, então, por uma outra pergunta, uma pergunta muito útil. What's a useful question? E que pergunta útil seria essa? The useful question is how to explain that occasionally women give birth very easily and quickly. Como é que a gente pode explicar, então, que algumas vezes, algumas mulheres têm partos muito simples e fáceis e rápidos? I'm sure that Eloisa has anecdotes. Eu tenho certeza que a Heloísa tem várias histórias Of women who are not special from a morphological perspective. De mulheres que não têm nenhuma curiosidade, nenhuma coisa especial com relação à questão morfológica. But they gave birth so easily, so quickly. Mas elas deram à luz de forma tão rápida e fácil. That the midwife had not the time to reach the house. Que muitas vezes a parteira não pôde nem chegar na casa. Não mexe. There are many anecdotes like that. E quem trabalha com parto tem muitas histórias como essas. And that should be the basic question. Então, essa talvez deva ser a nossa questão básica, é daqui a nossa questão do ponto de partida. Why occasionally human birth can be incredibly easy and fast? Por que alguns partos entre os humanos podem ser tão simples e fáceis? If you start
from this question, se a gente começa desse ponto de partida, you realize that until now, a gente vai se dar conta que até hoje we have overestimated the mechanical, morphological factors. a gente realmente deu um valor absurdo para o fator mecânico do parto. We are obsessed by mechanical, morphological factors. E a gente deu muito valor a esse fator mecânico. The turning point, the important point, is to start from another question. Então, realmente, o ponto importante é a gente começar de uma outra pergunta. And this is a way to summarize the situation in which we are at the present time. E essa é uma outra maneira da gente resumir a situação em que a gente se apresenta hoje em dia. Today, we are constantly in unprecedented situations. Hoje em dia, a gente está vivendo situações sem nenhum precedentes. What to do when we are in an unprecedented situation? E o que a gente pode fazer quando a gente se encontra nessas situações sem precedentes? The first thing to do is to phrase appropriate questions. To phrase, I don't say raise, but phrase appropriate questions. Então, a questão principal é como é que a gente formula as perguntas corretas. As perguntas apropriadas, desculpa. This is exactly the topic of my latest book published in English. E esse é exatamente o tópico do meu último livro publicado em inglês. O futuro do Homo. What can you see? What can you see on the cover? O que vocês podem ver na capa? A question mark. Uma pergunta, um ponto de interrogação. We are in the age of question marks. A gente está num tempo de novas perguntas, de novos questionamentos. And it happens that today we can transform radically our understanding of birth physiology if we start from a new question. E o que é muito interessante é que hoje em dia a gente pode mudar radicalmente a nossa compreensão da fisiologia se a gente começa de um novo ponto de partida. If we wonder why occasionally a human birth is easy and fast. E se então a pergunta, o ponto de partida, é por que em alguns partos, em alguns partos humanos, eles são tão fáceis e rápidos? So we can find some preliminary answers to this question. A gente pode achar algumas respostas preliminares para essas perguntas. If we take into account what we are learning now from neurophysiologists. Se a gente levar em consideração o que nós estamos aprendendo hoje em dia a partir da neurofisiologia. And in particular, if we take into account when we are learning from an emerging concept. E principalmente se nós levarmos em consideração o que estamos aprendendo a partir de um novo conceito. Which is the concept of neocortical inhibition. E esse conceito é o conceito de inibição neocortical. Perhaps it can be useful for some of you to recall what it means. Talvez seja importante para nós lembrarmos o que isso significa. First, an opportunity to recall what makes human beings very special. E talvez a primeira coisa que a gente deva lembrar é o que faz os seres humanos serem tão especiais. Compared with all the other mammals. Se os compararmos com todos os outros mamíferos. It's a huge development of our brain. É realmente um grande desenvolvimento do nosso cérebro. And particularly the huge development of the part of the brain that we can call the new brain. E principalmente a parte do cérebro que nós chamamos de novo cérebro. The technical word is the neocortex. E a palavra técnica para esse cérebro é o neocórtex. The highly developed neocortex is what makes human being special.
Esse neocórtex tão desenvolvido é o que faz os seres humanos serem tão especiais. It's because we have developed a powerful neocortex that we can communicate between London and Sao Paulo with Zoom. E com uma tecnologia tão sofisticada, é que a gente pode se comunicar entre Londres, São Paulo e Rio de Janeiro. Only human beings can do that. Apenas seres humanos podem fazer isso. So after recalling what makes human being special, então, depois a gente se lembrar o que nos faz seres humanos o que faz dos seres humanos tão especiais, we must refer to some recent advances in neurophysiology. A gente prefere, então, agora falar um pouco sobre alguns avanços da neurofisiologia. New concept that inhibitory neuromediator. Let's be fast about that. Sobre os mediadores, os novos mediadores. Vamos ser rápidos sobre isso. What we are learning today is that until recently, então, o que estamos aprendendo... Until recently, the neocortex was presented as a tool at the service of vital physiological functions. Então, o que a gente vem aprendendo até hoje é que... sorry, Michelle, can you repeat the last sentence? Yes. Until now, the neocortex was presented as an instrument, a tool at the service of vital physiological functions. Então, até hoje, o neocórtex foi apresentado como uma ferramenta, um instrumento para as funções vitais. Providing information about space and time. Nos provia informações sobre espaço e tempo. And facilitating communication. E facilitava, então, a comunicação. But suddenly, we learn from neurophysiology that it's not as simple as that. Mas, de repente, a gente aprendeu da neurofisiologia que as coisas não são tão simples assim. We learn that in some situations, the activity of the neocortex can inhibit physiological functions. A gente aprendeu que, em algumas situações, o neocórtex pode realmente inibir algumas funções fisiológicas. So, in this case, neocortex is not a tool, it's an inhibitory factor. Então, o neocórtex deixa de ser uma ferramenta a nosso serviço e passa a ser uma questão inibitória, um fator inibitório. I'll provide a preliminary explanation with a simple example. E eu vou dar um exemplo simples para dar uma explicação preliminar. If you drink a glass of wine, se você toma uma taça de vinho, after that your sense of smell is more powerful. Muito provavelmente após disso, o seu senso de cheiro, o seu sentido de olfato é muito mais apurado. As you know, alcohol, wine brings alcohol, reduce neocortical activity. Como vocês devem saber, o álcool, qualquer tipo de álcool, ele reduz a atividade neocortical. So just a way to illustrate the concept of neocortical inhibition. Então, isso é apenas uma forma da gente ilustrar essa questão do antagonismo entre o neocórtex e a inibição neocortical. And there are many other physiological functions among humans that can be inhibited by the activity of the thinking brain. Existem muitas outras funções fisiológicas no corpo humano que podem ser inibidas a partir da atividade neocortical. And of course, during this meeting, we have to talk about childbirth. E claro que quando a gente fala sobre isso, a gente tem que falar sobre parto e nascimento. So suddenly, when we start from the right question, então, de repente, quando a gente começa da pergunta correta,
If we accept to assimilate the concept of neocortical inhibition, E se a gente realmente compreende, digere esse conceito da inibição neocortical, we are on the way to understand the solution that nature found a gente já está com meio caminho andado para descobrir a solução que a natureza encontrou to make human birth possible and even potentially easy. Então, a gente tem que achar a solução que a natureza encontrou para fazer com que o parto entre os humanos fosse realmente fácil e possível. It's a very simple solution. A natureza acha uma solução muito fácil e tranquila e incrível. The neocortex must stop working. A questão é que o cérebro, o neocórtex, ele deve parar de trabalhar durante o trabalho de parto. Giving birth is not the business of the thinking brain, of the logical, rational brain. Dar à luz não faz parte, realmente não é uma função do cérebro pensante do neocórtex. And I am sure that among you, among people who are with us today, eu tenho certeza que entre vocês, entre as pessoas que estão aqui conosco hoje, I'm sure that Eloisa is not the only one who can understand the solution found by nature. E eu tenho certeza que Heloísa não é a única pessoa que compreende essa solução que a natureza encontrou para a redução neocortical. I'm sure that even in 2020, some of you eu tenho certeza que ainda em 2020, alguns de vocês still know that any woman can give birth easily by herself, quickly. Vocês sabem que algumas vezes algumas mulheres ainda são capazes de dar à luz por conta própria, de maneira rápida e simples. She is as if cutting herself off from our world. E isso é incrível, porque é como se essas mulheres estivessem se desligando desse planeta, do mundo em torno delas. She can forget her plans, she can forget what she read in books, or projects and so on. Ela pode esquecer os seus planos, o que ela leu nos livros. She can behave in a way that usually would not be unacceptable from a civilized woman. Ela pode realmente se comportar de uma maneira que não é aceitável de um ponto de vista de uma mulher civilizada. For example, she might be screaming, swearing, and so on. Ela pode, por exemplo, estar gritando, xingando, coisas assim. Many small signs, such as she can perceive other people cannot perceive. A gente pode perceber alguns sinais que talvez outras pessoas não consigam perceber. That's a good sign of a reduced neocortical control. E esse é um sinal bem bacana da redução neocortical. She can find herself in the most bizarre postures. Ela pode se encontrar, essa mulher, nas posições mais bizarras possíveis. Often primitive, quadrupedic, and so on. Às vezes, algumas posições de 4, posições quadrúpedes. She's as if on another planet. É como se realmente ela estivesse em outro planeta. What does it mean? O que isso quer dizer? It means that the reduced neocortical control. Isso quer dizer que ela reduziu o controle neocortical. So when we understand this point, it's becoming easier to offer a new understanding of birth physiology. Então, quando a gente compreende esse ponto, passa a ser mais fácil a gente compreender as noções da nova fisiologia. And to offer a new understanding of the basic need of a living woman. E a gente pode, então, oferecer uma nova explicação sobre as necessidades básicas da mulher em trabalho de parto. Neurophysiologists are in a position to explain
that we cannot help an involuntary process. Os neurofisiologistas podem nos explicar por que nós não podemos ajudar processos involuntários. But we can protect it. Mas esses processos involuntários, eles podem ser protegidos. Protect it against inhibitory factors. E esses processos involuntários, eles podem ser protegidos de fatores que podem ser inibitórios. This is an absolutely new way of thinking. Essa é uma maneira absolutamente nova de se pensar. You cannot help an involuntary process. Você não pode ajudar um processo involuntário. But you can try to protect it. Mas você pode tentar proteger esse processo involuntário. But about inhibitory factors. E esse processo involuntário, ele pode ser protegido de fatores inibitórios. It's a new way of thinking. É uma nova maneira de pensar. When this point is understood, quando esse ponto passa a ser compreendido, the rest can follow easily. O resto a gente pode seguir facilmente. Because the factors that can stimulate the neocortex are well known. Porque os fatores que podem estimular o neocórtex são muito bem conhecidos. I want you to understand that the laboring woman needs to be protected against language. Então é fácil a gente compreender por que as mulheres em trabalho de parto elas devem ser protegidas contra a linguagem. Language is a powerful stimulant of the neocortex. A gente sabe que a linguagem é uma forma muito poderosa de estímulo neocortical. Protected against light. Podemos protegê-la da luz. Protecting against any situation that might stimulate our attention. A gente pode proteger essa mulher em trabalho de parto contra qualquer coisa que pode perturbar a atenção dela. For example, if you observe a woman in labor, she's observing herself. You stimulate her attention. Por exemplo, se você observa uma mulher em trabalho de parto, ela vai se sentir observada. Avoiding that a laboring woman suddenly is worried about something, worried about fearing something, fear, that stimulation of her attention. Então, por exemplo, a gente proteger essa mulher que pode estar com medo de alguma coisa, alguma situação que não é confortável para ela. A gente deve proteger essa mulher desta situação. We don't need details. A gente não precisa de muitos detalhes. The point is to accept, to assimilate the term protection. A questão, a gente não precisa dar muito detalhes, mas a questão principal é a gente digerir, é a gente aceitar o termo proteção. And to forget all what suggests the active role of somebody else than mother and baby. E a gente realmente esquecer qualquer atividade com relação a uma outra pessoa durante o trabalho de parto que não seja a mãe e o bebê. The two obligatory actors during the birth process are mother and baby. Os dois atores obrigatórios durante o processo do parto e nascimento são a mãe e o bebê. So that's why the key word is protecting. Por isso, a palavra-chave é sempre proteção. So here we are today, we are in a position to assimilate an absolutely new understanding of birth physiology. Então, essa é a situação em que a gente se encontra hoje. É uma possibilidade de uma nova compreensão da fisiologia do parto e nascimento. At the very time when we are at the edge of the precipice. É exatamente na época em que a gente está na beira do precipício. After thousands of years of social childbirth, we have reached the edge of the precipice.
Depois de anos e anos da socialização do parto e nascimento, Aqui tem outra. a gente atingiu Olha o avião. a beira do precipício. So the reason for optimism Então, nós temos razões para otimismo. is that great diversity of scientific advances É que uma grande diversidade de avanços científicos are pushing us to change our way of thinking. esses avanços científicos estão nos puxando para uma nova maneira de pensar. So when we make a synthesis of all the topics we have introduced today, Então, se a gente fizer uma síntese de todos os tópicos que a gente introduziu hoje, what we learned from the Neolithic Revolution, o que a gente aprendeu da Revolução Neolítica, domination of nature, sobre a dominação da natureza, what happened with the advent of genetics, o que aconteceu com o avanço da genética, and now when we add to what we knew previously, when we add what we are learning from emerging scientific disciplines, e hoje, então, quando a gente soma a esse conhecimento que nós estamos aprendendo de tantas disciplinas científicas emergentes, like bacteriology, como a bacteriologia, transmission of antibodies through the placenta, a transmissão dos anticorpos através da placenta humana, epigenetics, a epigenética, and modern neurophysiology. e também a fisiologia moderna, a neurofisiologia moderna, perdão. There are reasons for optimism. Então, se olhamos para essas novas disciplinas, nós temos razões para otimismo. This is why my reply is very simple when people ask me this question we have raised today. Então, por isso que a minha resposta é simples quando as pessoas me perguntam essa pergunta que a gente começou falando hoje. When people ask me, do you have a recipe to be healthy and happy? As pessoas me perguntam, será que você tem alguma receita para ser tão saudável e feliz? My answer can be very concise. A minha resposta pode ser muito concisa. Choose carefully your mother. Escolha bem a sua mãe. Thank you. Muito obrigada. So, Michelle, do you think we still have some energy for 2 or 3 questions? I think so, yes. What perhaps we might do, I'll tell you why, because I'm 90. My ears are not very good, you know. Então, uma coisa que ele está dizendo... Wait, let me translate. So what I suggest is that Laura translate the question into French, because I'll reply in English, but my ears can more easily understand French, you know, for many reasons. So this is my first comment. Perhaps we can ask Laura to translate the question into French, and I'll reply in English. Ele está dizendo... Comment or addition or anything, you know, interaction. Michelle, during the talk, people... Hello, thank you. What do you say? People were... Laura, so, quem pode ajudar I can see Laura, I can see her smile. Ele está sugerindo que as perguntas sejam traduzidas pela Laura para ele em francês. Arnaldo... Pelo chat veio apenas uma pergunta do Marcos de Noronha.
A pergunta é, diante da recente epidemia, poderiam os nascidos com privilégio dos micro-organismos pela passagem pela vagina nos partos naturais... Peraí. Arnaldo, Oi. assim a Laura não está conseguindo pegar, tem que ser devagar. Laura. Sim, eu vou ler aqui. Marcos de... Ok. Tell him. Mas je peux faire en français, si vous voulez. Michel, devant cette épidémie récente, là, est-ce que les nouveau-nés ont le privilège des micro-organismes de la passage vaginal dans les naissances naturelles? Est-ce qu'ils réagiront mieux aux infections du Covid-19? Est-ce que c'est une question intéressante? Est-ce que la naissance vaginale va aider ces nouveau-nés à avoir des armes bactériologiques contre le Covid-19? Alors, je crois que personne ne peut répondre avec certitude. Non. Now you have to speak English. Now it's Elo who's going to... Oh, yes. Nobody can answer. Ninguém pode responder essa questão. But what we can say, if the pregnant woman has been recently infected. O que a gente pode dizer é que uma mulher grávida que foi recentemente infectada. Yes, now I understand. It comes from here. Yes, I've been recently infected. I assume that in her blood she only has IgM. Se ela foi recentemente contagiada, eu assumo que no sangue dela a gente só vai ter as IgMs. That is antibodies that don't cross the placenta. Isso quer dizer anticorpos que não atravessam a placenta. So I think she had not the time to develop IgG against this particular virus. Eu acho que a gente não tem tempo para desenvolver os IgGs desse vírus particular. So, from what I understand, it's what we can say at the present time. Então, do que eu pude compreender, é o que a gente pode dizer. O que a gente pode dizer até o presente momento? So we'll see when we celebrate my next birthday if you have new information on that topic. Com certeza, quando a gente celebrar o meu próximo aniversário, a gente vai ter novas informações sobre esse tópico. Ok. Michel, comment fait-on pour choisir sa mère? Une autre question qui est posée ici. Como é que a gente faz para escolher uma mãe? Yes, we cannot answer all the questions today. This question is for my next birthday. Com certeza a gente não vai poder responder essa pergunta, mas vai ficar para o meu próximo aniversário. Michel, yeah. We have a small surprise for you, so we need you to talk for at least 5 more minutes. What should I do during 5 minutes? Oui, nous avons une surprise. Deixa eu falar em francês. Nous avons une surprise pour toi. Et ce que Louise te demande, c'est si tu peux parler 5 minutes, 4-5 minutes encore, parce qu'il y a une surprise qui va arriver pour 5 minutes. Je parle pendant 5 minutes. Voilà, oui. De la pluie et du beau temps. De la pluie et le beau temps. Et puis aussi, voyons, d'autres questions qui viennent à propos. Ils ont demandé comment réduire la stimulation néocorticale d'une femme. C'était une des questions, mais tu as déjà répondu à ça. Qu'est-ce que tu aimerais ajouter? Il ne faut pas l'empêcher, il ne faut pas l'empêcher. Alguma pergunta? I think I'd like to say a little more about this question, about reduction of neocortical activity. Eu acho que eu gostaria de falar um pouco mais sobre esse conceito de redução neocortical. We are learning today through
MRI, magnetic resonance imaging. Nós estamos aprendendo hoje em dia sobre a partir dos raios-x. And particularly from a study by Dutch people and Spanish people together. Principalmente a partir das pessoas da Espanha. That during the days that precede birth, que os dias que antecedem ao parto, some parts of the gray matter of the brain start shrinking. Algumas partes... Shrinking? Não. Sim, encolher. Shrinking. Encolhendo. Então, shrinking. Isso é muito interessante. Algumas partes da nossa dura mater, no final da gravidez, elas começam a encolher. And this is part of the gray matter related to socialization. E essa parte da dura mater que começa a reduzir de tamanho, ela está ligada, ela está linkada com a socialização. It's as if the need for socialization start to be reduced before the birth starts, before the labor starts. Então, é muito interessante, porque parece que a redução da atividade dessa parte do cérebro que tem a ver com a socialização, ela começa a acontecer antes mesmo do trabalho de parto. So it seems that the need for socialization is reduced or reoriented. Então, parece que a necessidade de socialização no final da gravidez, da gestação, ela é reorientada. Furthermore, there are at least 2 studies demonstrating that during the days before birth, the maternal concentration in melatonin is increasing. Existem também atualmente 2 estudos muito importantes e interessantes que nos demonstram que no final da gravidez, os receptores da melatonina começam a crescer. A liberação da melatonina. Melatonin is the darkness hormone. Sabemos que a melatonina é o hormônio relacionado ao sono, do escuro, é o hormônio do escuro. It works with GABA, which is the main inhibitory neuromédiateur. A melatonina funciona com a GABA, que é o principal inibidor neuro what? Can you repeat? Neuro what? GABA, G-A-B, gamma aminobutyric acid. A GABA. The main inhibitory neuromédiateur. É o principal redutor, inibidor, mediador da... Sorry, Laura. Neuromediador. So, neuromediador. What we understand today, that there is a physiological phase of preparation to childbirth. Então, o que hoje aprendemos é que existe uma preparação fisiológica para o processo do parto e nascimento. So, to answer the question, which is a huge question, but we have not the time to spend an hour about that. Para responder essa pergunta, que é muito grande e que nós não temos mais 1 hora para passar falando sobre ela. We can say it theoretically important not to shorten or to eliminate this physiological phase of preparation. Então, é muito importante a gente não delimitar, a gente não apagar essa fase muito importante da preparação para o parto que acontece com as mulheres nas últimas semanas da gravidez. We can interfere with this short phase of preparation by interfering with the way of living, daily life, talking and so on. A gente pode realmente interferir com essa fase de preparação fisiológica para o parto com a nossa vida diária. But what is more serious today? Mas o que se torna ainda mais sério hoje em dia that we often shorten
or even eliminate this phase of preparation. É que hoje em dia a gente realmente reduz ou até elimina essa fase da preparação fisiológica para o parto. Through medical procedures. E nós fazemos isso através de procedimentos médicos, such as labor induction, como, por exemplo, a indução do parto, and also pre-labor cesarean section. E também a gente pode falar das cesarianas antes de trabalho de parto. Today, we have a sufficient amount of scientific information. Hoje em dia, nós temos uma quantidade muito grande de dados científicos to realize that we commonly interrupt this phase in different ways. Para realmente a gente compreender que de diferentes formas e maneiras nós interferimos nessa fase tão importante da preparação fisiológica para o parto. We probably might have long-term consequence effect. E nós podemos pensar que, muito provavelmente, nós teremos consequências a longo prazo disso que estamos fazendo. It's a very important question. Essa é uma pergunta muito importante. Difficult to summarize. É muito difícil a gente resumir. Particularly when my brain has been working for an hour and a half. Ainda mais quando o meu cérebro trabalhou por 1h30. But I'll conclude by telling you a secret. Mas eu vou concluir falando um segredo para vocês. This book had a preliminary title. Esse livro teve um texto preliminar. My preliminary title was about birth preparation. E o texto preliminar, o título preliminar seria Preparação para o Parto. I wanted to focus on the short period of in the life of a woman who is not well known. Eu realmente quero focar nessa fase muito pequena do final da gestação, de preparação para o parto, e é uma fase muito desconhecida. And we don't hesitate to interfere during that period. E seria muito importante que a gente não interferisse. Many ways, including the dominant style of prenatal care. E a gente talvez pode falar desse estilo dominante do atendimento do atendimento pré-natal. During that period, the main preoccupation should be to protect the emotional state of a pregnant woman. Durante esse momento, a nossa questão deveria ser realmente proteger as mulheres grávidas. So it was supposed to be the main topic of this book. Então, realmente, esse deveria ser e é o principal tópico desse meu livro novo. But I made so many additions to the preliminary manuscript. Mas a questão foi que eu fiz tantos adendos ao manuscrito inicial that the editor told me perhaps we should enlarge the topic. E aí o editor me pediu se a gente podia amplificar um pouco, então, o tópico. And find another title. E tentar achar um outro título. So don't repeat what I just told you. Então, por favor, não repitam o que eu acabei de falar para vocês. It was just a secret between us. É apenas um segredo entre nós. Have a good afternoon. Tenham uma boa tarde. Michel, I think I need you to answer the door. Est-ce que tu peux aller voir qui est à la porte de chez toi? Est-ce que tu peux ouvrir la porte? Il y a come back. Porte pour toi. Oui, si tu peux, on va ouvrir, il y a une surprise pour toi.
Ask him to come back, Laura. Pede ele para voltar. Et revient après, et revient, bien sûr. Conta o que é a surpresa, Elo. Somebody is bringing a cake. A Layara, que é a nossa enfermeira do IMO, que mora em Londres, está trazendo um bolo com velhinhas para ele. E a gente espera que ele chegue agora e a Naoli vai cantar o parabéns. Naoli, cadê você? Pega a sua harana aí, amor. Toca aí. Eu estou me despedindo, gente. Prazer enorme. Absurdo. Muita emoção. Elô, Elô. Peraí, Elô. Elô, não se despede, não. Vamos combinar alguma coisa da gente se juntar nesse IMO, aproveitar esse povo todo e a gente fazer uma rede de fato, meu povo. É a era das redes. Todo mundo junto. Vamos, Elô. Somos amigos do IMO. Estamos todos lá. Estamos juntos. Um espaço onde a gente realmente, essa massa toda se reúna para falar de tudo. De viver o que o Michel Audin preconiza, se cuidar, se preparar. Não dá para cantar todo mundo, só a Naoli. Quando ele aparecer no vídeo, a gente interrompe. Mas esse espaço hoje é o Instituto Michel Audin. Estamos em todas as redes. Michel Audin preconiza, se cuidar, se preparar. Estamos nas redes, estamos precisando de amigos para o Instituto Michel Audin. Vamos ter outras lives, estamos aqui combinando uma com a Naoli em breve, para falar de como que Michel Audin ajudou a transformação. Michel! Cadê, Michel? Vai, Naoli. Lá. Estas son las mañanitas que canta al rey David. Na, 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 te las cantamos a ti. Despierta, Estas son las mañanitas que cantan. Ellos cantan. Yeah. No. Happy birthday. Canta Happy Birthday, Naoli. Las mañanitas que cantan al rey David, a los muchachos bonitos se las cantamos así. Despierta, qué bien despierta. A los muchachos. Happy birthday, Michel. Happy birthday. Parabéns. Happy birthday, Michel. Happy birthday. Parabéns. Gratidão, Michel. França. Chile. Feliz cumpleaños, parabéns. Feliz cumpleaños. Muy feliz cumpleaños. Parabéns. Gratidão. Viva a vida. Now you can use the candle. I can blow the candle. Yeah, you can blow the candle. So, I can do it. Can you hear me? No? I'm gonna... Bravo, Happy bravo, birthday. Michel. Bravo. Happy birthday. Happy birthday, Michel. Birthday. Okay, bye-bye, bye-bye. Thank Feliz you. cumpleaños. Bye-bye.
Thank you so much. Nobody wants to leave. Nobody Yes, wants to leave. yes. Queremos mais. Ai, que emoção! Grande! Parabéns para nós! Parabéns para todos! Muito bom! Viva a vida! Viva a vida! Ricardo, vamos fazer nossa aldeia. Todo mundo no IMO, todo mundo no IMO. Vamos botar esse Instituto Michel Odin para ser a realidade no Brasil. Gente, vamos botar o farol daqui. Somos muitos amados. Amo vocês. Estou muito feliz em estar aqui e ver o Michel com 90 anos. E seguir esse exemplo de ser o que se fala, o que se é, e sabe, trabalhar o nosso mundo interno para estar nesse espaço vazios, deixando com que essa mulher seja o que ela tem que ser e viver, e trazer essas crianças sem nenhum impacto, sem nenhum estímulo externo. Amo vocês, obrigada, é muita emoção, desculpa, eu estou falando do meu coração. Ai, lindas, todas lindas, Sabrina, Diana, Naoli, Elô, gratidão, Ricardo, todo mundo aí, lindos. A gente precisa muito, a nossa referência... Gracias por hacer lo posible desde México. Saludos, Naoli, te extrañamos. A nossa referência passa a ser ou pretende ser o Instituto. O Instituto é aberto, o Instituto é público, o Instituto Michel Odin é social, é democrático, e ele nos une fisicamente em momentos de reuniões virtuais. Acessem o site, se conectem com nós, a produção estará publicizada, mas precisamos de ter amigos para poder sobreexistir. Então, parabéns a nós. Isso é resultado, eu não sei de quantas pessoas eu poderia citar que tornaram possível essa reunião. Eu não quero citar nomes, Abre a porta, por favor, mas parabéns a nós. Parabéns a nós. Vamos seguir unidos.